pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho e o vídeo de hoje é um especial da Polycol, que é a empresa que fabrica essas massinhas aí que eu amo e que vocês acompanham eu utilizando aqui no canal. E junto com esse vídeo aqui tá saindo mais 9 vídeos no YouTube ao mesmo tempo com o tema de reciclagem, que é o tema do nosso vídeo também. Esses vídeos são dos parceiros da Polycol. E no canal da Arlene Freitas vai estar tendo um sorteio, pessoal, de uma caixa de massa e um avental da Polycol. Então, se vocês quiserem participar desse sorteio e concorrer a essa caixa de massa e um avental, é só ir lá no canal dela, tá bom? Assistir a aulinha e saber como é que participa do sorteio depois que vocês assistirem a aula aqui, tá bom? E a aula que eu trouxe para vocês é da africana, ó, que eu fiz. É uma bonequinha comum, né? Eu quis colocar o nome de bonecas africanas, que foi na qual eu me inspirei. E para fazer essa bonequinha aqui, pessoal, eu utilizei rolos de linha, né? Que já estavam utilizados, já estava sem a linha. Eu fui lá na casa da minha tia, e aí ela é costureira, né? E aí eu fui lá e vi os rolos lá de linha e falei, poxa, isso aqui dá para fazer uma boneca. Então eu trouxe esses rolinhos. E aí eu fiz essa daqui, já estou fazendo outras ali porque eu acabei me empolgando. E eu acho que vai dar para adaptar aí para vocês fazerem outras peças. E você vê que dá para fazer qualquer outra boneca aqui, até princesa dá para fazer. E as técnicas, pessoal, são técnicas avançadas, né? Seria, por exemplo, até uma aula paga aí se vocês, né, se eu fosse cobrar. Porque eu vou ensinar a fazer a modelagem do rostinho, a fazer os bracinhos, corpinho. Então vai dar para vocês reutilizarem aí as técnicas nas peças de vocês. Então já deixa o joinha aí para ajudar o vídeo, compartilha, tá bom? Que é muito importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você veio aí do canal das meninas, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. E é isso, então chega de conversa e vamos modelar. Bom, pessoal, a gente vai precisar de um rolinho de linha, tá bom? Vazio. Esse rolinho ele tem aproximadamente 12 centímetros. E aí eu vou utilizar como base uma bola de isopor de 30 milímetros. Se o seu rolinho ele tiver essa cavidade aí, você pode usar a bola inteira, passa a cola lantejoula e aí a gente utiliza um pouquinho de massa ali para poder calcificar essa bolinha e ela não sair depois. E aí é só alisar com o rolinho para ficar tudo uma coisa só. Se você já tiver esse rolinho aí que ele é reto na parte de cima, você pode colocar um pouquinho de massa e colocar meia bola de 30 milímetros, tá bom? E aí você faz o mesmo processo para poder deixar ele tudo de um nível só. Para fazer o tronco da nossa bonequinha, eu vou estar utilizando 30 gramas da massa pele morena. Se você preferir, você pode comprar ela também no tamanho de 1 kg. E aí é só fazer uma bolinha sem rachaduras, depois a gente vai fazer um cone ali, só que sem ponta, tá bom? A parte a gente vai deixar mais gordinha. E aí nessa parte mais gordinha a gente vai beliscando e girando o dedo para formar o pescocinho. Com uma esteca agulha ou um rolinho pequeno a gente vai fazer essa marcação para baixo, sempre girando. E depois a gente vai ali definindo a parte do ombro. E depois a gente vem e marca de novo ali embaixo para formar o tamanho dos seios da nossa bonequinha. E aí o que sobrar embaixo a gente vai alisando, que vai ser a cintura da nossa bonequinha. Nessa parte de cima a gente vai girar, ó, o rolinho para baixo e para cima para fazer o ossinho. E aí a gente vai alisando para tirar as marcações. Com a esteca faquinha a gente marca ali a divisão dos seios e suaviza também. E na parte de baixo a gente coloca o dedo indicador e com o polegar a gente vai puxando para poder abrir ali uma cavidade, para a gente passar um pouquinho de cola e posicionar ali na bola de isopor para formar ali o tronco. E aí agora com um rolinho ou uma esteca agulha a gente vai alisando esse excesso de massa para deixar tudo nivelado ali entre a bola de isopor e o cone. E aí agora com 3 gramas de massa para cada lado a gente vai fazer um quibe, achatar e passar um pouquinho de cola. Esse quibe ele vai fazer ali a cintura da nossa bonequinha. E aí a gente agora vai alisar. Se você preferir, você pode deixar esse tronco secar e depois fazer essa parte, porque assim você vai conseguir fazer uma união melhor ali das massas, caso você queira que a sua bonequinha esteja mostrando a barriga. E aí no outro lado é só fazer a mesma coisa e alisar. Para fazer a cabeça a gente vai utilizar uma bola de isopor número 50. E aí a gente sova bem para não ficar rachaduras
e depois é só a gente abrir ela um pouquinho e ir acomodando na bola de isopor. Esse processo é o mesmo para quem aí já está acostumado a fazer cabecinha, tá bom, de boneca. A gente vai subindo a massa e cobrindo a bolinha ali, até ficar o excesso de massa aí embaixo. E aí depois que a gente alisar bem, a gente vai escolher um lado para marcar a área dos olhos. E aí embaixo a gente vai ver ali mais ou menos onde é o meio, para a gente poder tirar ali como se fosse um pescoço, só que a gente vai tirar esse excesso de massa. E aí a gente alisa colocando sobre a mesa ali e vai alisando com o dedo, com a palma da mão, sempre para deixar o acabamento mais bonito possível. E aí a gente vai achar o meio da cabeça e com o boleador a gente vai fazer duas marcações ali. E aí com a esteca faquinha a gente vai cortar para fazer a boquinha, suaviza a marcação do boleador. E aí agora com a esteca agulha a gente vai formando ali o lábio inferior. E depois com a esteca agulha também a gente gira um pouquinho ali para formar o lábio superior. E aí sempre vai alisando, dando formato. Essa parte da cabecinha é treino, tá bom? Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Se você achar que é necessário, marca novamente ali as covinhas, mas sempre suavizando. Para o nariz a gente usa uma bolinha, tá bom? Não tem medida, aí vai ser de acordo com o seu gosto. Passa um pouquinho de cola e depois eu tiro a emenda com um pouquinho de água e uma agulha, pode ser uma esteca agulha, o que você tiver aí. E aí alisa com cotonete. E aí se você quiser marcar as narinas, você pode marcar, é só usar um palito ou uma esteca agulha, mas se quiser deixar sem marcar também pode, aí fica ao seu critério. Para fazer as orelhas, a gente vai utilizar duas bolinhas do mesmo tamanho, faz como se fosse uma coxinha ali, passa um pouquinho de cola e com a esteca agulha a gente marca ali. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se você quiser definir o queixinho da sua boneca, é só girar a esteca agulha um pouquinho para baixo e suavizar. Assim ela vai ficar com o queixinho mais definido. Para os olhos adesivos, eu estou usando o 0,22 da IUP, tamanho G. E aí eu posiciono ali em direção da covinha, e aí esse aí eu vou pressionar. Como os meus olhinhos eu passei a tinta relevo, ele não vai enrugar nem soltar depois. E aí é só suavizar ali a parte que a gente empurrou e ir alisando a parte ali em cima dos olhinhos. Com o corpinho já seco, a gente vai estar utilizando um arame para poder estruturar a cabeça no corpinho. Aí você vai medir ali de um tanto que fique passando e aí é só colocar ali o arame de um jeito que ele chegue ali até o isopor, mas que ele não passe para baixo. E aí é só fazer o furo ali na cabecinha. Se você quiser aí você já pode colar e fazer o enxerto, tá bom? Mas eu gosto de deixar por último. E aí agora a gente vai começar a montar o vestidinho da nossa boneca. Eu estou utilizando a massa rosa. E aí esses 90 gramas eu vou misturar com mais ou menos o mesmo tanto de massa natural. Porque essas massas elas são bem pigmentadas, então a gente consegue diluir elas, fazendo com que ela renda mais. Antes de fazer o vestidinho rosa, eu vou estar cobrindo essa base aí, que é o rolo de linha, com uma massa branca ou pode ser natural. Aí é só passar um pouquinho de cola para a massa grudar ali, se você quiser passar essa cola antes. E abrir a massa branca, pode ser um pouquinho mais fina, porque é só para dar um fundo branco ali, porque se eu colocar o rosa, ele vai acabar ficando transparente, pode mostrar ali a cor preta. E aí nessa parte ali é só a gente rasgar e depois ir alisando para que fique o acabamento um pouco mais bonito, mas não precisa se preocupar tanto. Se ficar alguma bolha de ar, é só estourar com um palito ou um alfinete. E aí agora a gente vai abrir a nossa massa rosa, tenta abrir ela em formato de retângulo e a espessura é com uns 2 milímetros, 1,5 mm. Pode estourar as bolhas de ar que tiver ficado aí, que depois a gente alisa. E aí eu vou cortar, né, com a carretilha, pode ser uma tesoura, e já vou posicionar ali na altura que eu quero. Não precisa passar cola,
Só se sua massa estiver muito seca, mas eu não estou passando aí não, tá bom? Porque ela mesma ela vai grudar. E aí ali é só fazer o acabamento rasgando, ó, para ficar mais fácil na hora da união. E na cintura esse excesso ali a gente corta para ficar o formato certinho. E aí embaixo a gente pode utilizar depois uma base para tampar esse fundo, então fica ao seu critério, dobrar para dentro como eu fiz aí para depois cortar com estilete, ou já cortar ela já ali na parte de cima mesmo ali, né, da base, e depois fazer o acabamento com outra massa. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, né, alisar bastante, só que com mais cuidado porque essa parte aí vai ficar à mostra. Então na cintura ali a gente corta para ficar retinho. Como não tem cola, isso aí facilita para esse acabamento, ó, porque se tivesse cola teria grudado tudo ali e ficaria feio. E aí onde tiver bolha de ar você pode ir estourando qualquer sujeirinha para a gente ir dando acabamento nessa peça. Para fazer o top dela eu aproveitei a massa que já estava aberta, passei só um pouquinho de cola e cortei ali uma faixa, né? E aí vou fazer a marcação no meio ali, né, na divisão dos seios. E aí você pode fazer alguns vincos com a faquinha, né, aí fica ao seu critério. Para fazer a pintura dos olhos, a gente vai estar utilizando uma tinta acrílica preta e um pincel 0422 da Condo que vocês encontram lá no site da Simone Moldes. E aí é só apoiar o dedo ali e ir fazendo os cílios, deixando a mão mais leve. Essa parte também é uma questão de treino, quanto mais vocês treinarem, melhor vai ficar. E aí para fazer o batom dela, a gente vai utilizar um rosa escuro, tinta acrílica também. E aí é só passar ali fazendo o desenho da boca ou seguindo a marcação que a gente já fez. E para finalizar, eu vou estar utilizando o Coral Blush da Saramanil para dar uma corada nela ali e dar o toque especial na maquiagem, né? Que é fazer ali o blush, né? As bochechinhas dela, pode passar um pouquinho na testa também. Esse babado que eu vou fazer agora da saia é opcional, é só a gente fazer um rolinho, tá bom? Grande, depende também do tamanho da circunferência que você precisa. E aí depois eu vou achatar ali com um rolo, abrindo a largura, né, dessa fita, mais ou menos de 2 dedos. E aí agora eu vou abrindo o comprimento, tá bom? Com um rolo. Então você vai colocando aí na sua placa ou onde você trabalha e vai abrindo com cuidado para ficar o acabamento bonito. E aí agora com a esteca agulha ou um rolinho a gente vai girando ali essa massa, tá bom? Com os dedos embaixo, para a gente poder afinar as pontas e o acabamento ficar melhor desse babado. E aí a gente corta ali nas pontas para poder dar o acabamento e é só ir franzindo esses babados de acordo com a sua necessidade. E aí depois que eu olhar se tá bom ali o tamanho, a gente vai passar um pouquinho de cola para esse babado grudar no vestido e depois é só posicionar ali da forma que a gente precisa. Lembrando que você tem que deixar um pouquinho passando da base para quando secar não ficar muito curto. E aí depois que a gente cortou o excesso, a gente dobra e cola ali um por cima do outro para formar mais uma prega, dando assim o acabamento desse babadinho. E aí agora a gente passa um pouquinho de água ali entre o babado e o vestido e vai alisando. O interessante seria se essa parte da base tivesse totalmente seca, porque assim ficaria mais fácil da gente poder alisar, segurar a peça, para que fique o acabamento mais bonito. E aí é só ir passando água e alisando com um rolinho. E aí depois que você finalizou, você vai umedecer o dedo e vir passando para poder alisar ainda mais essa base do vestido. Para fazer os bracinhos, a gente vai precisar de 12 gramas de massa. É só fazer um rolinho com aproximadamente 7 gramas e meia.
e aí marcar o meio desse rolinho e depois ali um pouquinho acima do meio para marcar a mãozinha. E aí a gente vai virar essa parte que a gente marcou para baixo e vai ali suavizar ali a parte da marcação da mão, tá bom? Descendo um pouquinho. E aí é só fazer esse formato aí de um com a tesoura, cortando, né, ali a parte da mãozinha. E aí a gente vai modelando ali o dedinho, tá bom? Polegar, alisando. E com a esteca agulha a gente também vai alisando ali um pouquinho da mão, trazendo o excesso para baixo para formar ali como se fosse ali o peito da mão, né? A parte mais gordinha. E aí agora com a esteca agulha a gente alisa um pouquinho mais em cima e com a tesoura a gente corta o meio, meio do meio, meio do meio de novo. E aí é só com a faquinha ali separar os dedinhos e ir alisando. Para o outro bracinho é a mesma coisa, só que como eu vou fazer esse com a mão na cintura, eu já coloco essa mãozinha um pouco ali arrebitada, ó, tá vendo? E aí eu já vou dobrar também o cotovelo para já fazer no formato. E aí essa parte do cotovelo a gente tem que deixar ela um pouquinho mais fina, ó, com os dois dedinhos para ficar bem pontuda. E aí a parte da mão é a mesma coisa, só que a gente tem que lembrar de marcar os dedos para o lado certo, é um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. E aí a partir daí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na outra mãozinha para ficar desse jeito aí. E aí para encaixar o bracinho é só a gente cortar um pouquinho, passar a cola e posicionar ali no corpinho onde a gente quer. E aí para fazer o acabamento a gente vai umedecer um pouquinho e com a esteca agulha é só ir girando ela para alisar ali o bracinho no corpo e fazer essa parte ali como se fosse uma só. Para o outro bracinho é a mesma coisa, a diferença é que esse bracinho ele vai ficar reto, então a gente passa a cola e alisa do mesmo jeito. Para dar um brilho no vestido, eu vou usar o rosa cintilante noivas, e aí você pode ir passando com o dedo ou com um pincel. É legal que a massa ainda esteja um pouco úmida para a gente poder passar esses pozinhos para ele conseguir dar um efeito legal e fixar na peça. Para colar a cabeça, a gente vai usar a cola instantânea da Polycol, é só dar algumas gotinhas e aí a gente vai posicionar a cabeça ali no pescoço para depois a gente fazer a emenda. Para fazer a emenda, a gente vai precisar de um rolinho de massa e a gente passa um pouquinho de cola ali entre o pescoço e a cabeça. E aí com um pouquinho de água e uma esteca agulha, a gente vai fazer ali o alisamento para transformar tudo em um só e fazer com que o acabamento fique bem bonito. Para fazer o cabelo da nossa boneca, eu vou estar utilizando a massa na cor preta e aí eu vou estar misturando ela com a natural. Eu usei aí a mesma proporção, mas se você quiser até usar mais natural, você pode, porque como eu já falei, essas massas elas são bem pigmentadas, principalmente a cor preta. E aí depois que a gente misturou, a gente vai pegar ali uma bolinha de aproximadamente 50 gramas. Nesse caso aí eu tô fazendo a parte do cabelo dela preso, né? Mas se você fosse fazer outro estilo de cabelo, como esse cabelo que eu já ensinei aqui cacheado no canal, vou deixar o link aí pra vocês, a gente pode fazer mais fino. E aí é só passar um pouquinho de cola e um cotonete a gente vai
umedecer ele, né, para poder espalhar essa cola, para a gente posicionar ali o cabelinho. A parte mais fina a gente coloca para baixo e vai levando a parte mais grossinha para a parte de cima ali da testa. Com a esteca gravata, a gente vai fazer as marcações, levando todo o cabelo ali para o centro, né? O penteado dela é como se tivesse ali um coque ou um rabo de cavalo. Então, eu vou levando todas as marcações ali para o centro com a esteca gravata. E aí, para dar um charme, eu resolvi fazer alguns cachinhos soltos ali na testa dela. Então eu coloquei ali a massa preta, tá bom? Fiz um rolinho, você pode usar a extrusora também. E aí a gente vai posicionar ali onde a gente quer esses cabelinhos ali. Eu posicionei saindo ali da parte da frente do cabelo. Coloquei 2 de um lado e 1 do outro, para depois a gente vir com a faixa tampando. E aí, para fazer a faixa não tem segredo, é só fazer um rolinho bem comprido e depois abrir com o rolo para a gente poder fazer a faixa. E aí eu passo um pouquinho de cola e vou centralizar ali o começo da faixa ali na frente da cabeça, que é onde a gente vai fazer o acabamento com um laço. E aí, se você quiser, você pode fazer algumas marcações ali para dar um movimento, né, nessa faixa. Como é um tecido que a gente está imitando, você pode marcar. Para fazer o laço, a gente vai usar 2 gramas para cada gotinha ali que eu estou fazendo. E aí, com essa esteca lápis, a gente marca como se fosse uma orelhinha de uma vaca, né? E aí passa um pouquinho de cola ali e vai posicionar ali essas pontas do laço, né, da faixa que a gente colocou. E aí, para fazer o coque dela na parte de trás, eu utilizei 15 gramas de massa, fiz uma bolinha, depois uma coxinha e fui marcando ali com a esteca gravata para fazer um movimento no cabelo. Você pode fazer essa parte de trás de outra forma também, pode fazer caixinhos, aí fica ao seu critério. E aí é só posicionar ali na marcação que eu fiz e vai ficar pronta a nossa bonequinha. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que vão lá no canal das meninas, vai estar aqui na descrição, que lá vai ter mais ideias aí de reciclagem para vocês estarem reciclando, ajudando o meio ambiente e ganhando dinheiro consequentemente, né? Vocês ajudam e são ajudados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma sugestão também, pode deixar aqui. E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!